Muito boa noite, seja bem-vindo a este especial Informação, onde vamos abordar o tema das eleições. Temos connosco o Dr. José Cesário, que é deputado à Assembleia da República pelo Círculo Fora da Europa e representa o PSD. Está há muitos anos, já foi muitos anos secretário de Estado, neste momento é deputado, é licenciado em Administração e Gestão Escolar, já foi professor, é natural de Viseu, tem 61 anos e é um homem com uma larga experiência em termos políticos, que representa, portanto, um dos partidos mais abrangentes no quadro da Assembleia da República. Já passou por governos de Cavaco Silva, Durão Barroso, Santana Lopes e de Passos Coelho. Agora trabalha com o Rui Rio para que o PSD consiga, obviamente, ter votos, muitos votos, nas eleições do próximo dia 6 de outubro, como toda a gente sabe, são as legislativas, e o quadro já foi um pouco mais negro do que é, porque nos últimos dias o partido tem vindo cá acima e já está neste momento, segundo as últimas sondagens, a cerca de 7,5 pontos percentuais das previsões do Partido Socialista. José Cesário, bem-vindo. Muito obrigado. É um prazer tê-lo cá. Prazer é meu. São muitos anos de política. Deixou o cargo de professor, que já foi, para entrar dentro da política. Essa opção porquê? Eu comecei na política, eu nasci na política. O meu avô já tinha uma grande vivência política muito antes do 25 de Abril, muito ligado a setores da oposição. Eu era criança e comecei a viver isto. Logo a seguir ao 25 de Abril, aderi ao PPD, não ainda como militante, porque não tinha idade para isso, eu tinha apenas, na altura, 15 anos. Mal pude filiar-me no PPD, no PST, já PPD-PST, filo, com 18 anos. Nessa altura já era dirigente associativo. E depois aprofundei essa vivência de dirigente associativo, dirigente sindical, aí já na área dos professores. Aprofundei essa participação, essa vivência e acabei por dar o salto já em 83 para a Assembleia da República, porque nessa altura já dirigia a Juventude Social-Democrata no Distrito de Viseu. Portanto, de facto, nasci na política e foi a partir daí que comecei, que desenvolvi todos estes projetos, tendo começado, evidentemente, em Viseu e só mais tarde, a partir da década, fundamentalmente de 2000, 2001, é que me dediquei à área das comunidades. E entrou na vida das comunidades, não é? E desde aí tem sido sempre comunidades, e onde é subejamente conhecido, desde o Brasil, aos Estados Unidos, Canadá e outras partes do mundo, do círculo fora da Europa. A América tem um carinho especial por si, mas eu sei que o Zé gosta muito também das comunidades americanas e canadianas, obviamente, ainda que o Brasil também faça parte do seu ADN, porque tem ido lá muitas vezes e tem feito muitos amigos naquele país. Como é que são as comunidades fora dos Estados Unidos? Ou são todas iguais? Não são todas iguais. Nós temos, efetivamente... O sentir é o mesmo, não é? O sentir é o mesmo, mas vive-se de uma forma diferente. Nós temos comunidades lusodescendentes na Ásia, em países de onde nós saímos há 500 anos. Não é? O caso de Malaca, o caso de Sri Lanka, o caso do próprio Japão. Comunidades onde ainda são trabalhadas, divulgadas, valores, hábitos, tradições portuguesas, cultura portuguesa. É muito interessante ver jovens que não falam português cantarem em português, até cantarem fado. Não é? Ora bem, aí é uma realidade diferente. Não é? Nós temos em Macau, por exemplo, em Hong Kong, 110, 120 mil pessoas com nacionalidade portuguesa, talvez mais até. A maior parte deles não fala português, mas para eles Portugal é uma referência enorme, não é? Nós temos clubes em Hong Kong, por exemplo, que são os clubes talvez mais valiosos do mundo, claro, que acabam por transmitir também localmente uma presença portuguesa que de outra forma não existiria. Isto é válido para a África, é válido para a Ásia, é válido para a América do Sul. A imigração transoceânica, não é? É uma imigração extraordinária, aliás, tem centenas de anos. E, de facto, é essa imigração que faz com que nós tenhamos uma presença no mundo muito forte, muito diversificada,
Na Europa é muito mais recente, o fenómeno é muito mais recente, não deixa de ter uma grande expressão. Hoje, aliás, é o grande destino da nossa gente, das pessoas que estão em imigração, muitas vezes é uma imigração circular que corresponde à globalização da economia, mas a imigração transoceânica tem coisas fantásticas na América do Norte, na América do Sul, em África, na Ásia toda, na Oceania, e de facto o que une todos é uma relação muito forte com Portugal, com um pormenor, é que os lusodescendentes, os jovens, começaram hoje a olhar para Portugal de uma forma completamente diferente. Eu digo hoje, digo nos últimos 10 anos, 15 anos, de então para cá. Portugal tem hoje uma imagem de um país moderno, um país onde vale a pena viver. E eles vão a Portugal e gostam de Portugal. Vale a pena visitar. Vale a pena visitar. Quem tem condições para viver em Portugal adora viver em Portugal. E, portanto, isto generalizou-se. E, portanto, essa imagem de Portugal hoje faz com que nós estejamos muito próximos desses lusodescendentes que são vitais para o futuro da nossa presença do mundo, para o futuro das nossas comunidades. Portanto, acredita fielmente que a juventude tem um papel muito importante no futuro de Portugal, sobretudo os que vivem no estrangeiro. É evidente, cada vez mais. Não é? Eu dizia-lhe há pouco, com a globalização da economia, a nossa gente circula pelo mundo. Não é? E circulam pelo mundo os portugueses de Portugal, os que nasceram em Portugal. Nós temos 2 milhões e 300 mil pessoas que nasceram em Portugal e que vivem no estrangeiro. Muitos deles estão em circulação permanente, mas também os que nasceram fora, que vão passando por Portugal, muitos deles. Muitos são quadros de empresas que estão nesse mercado global e, portanto, circulam permanentemente. Muitos deles são, como eu lhe digo, lusodescendentes, que passam, estão lá uns anos, saem, voltam. E hoje já há até já há em Portugal associações de lusodescendentes. Não é? O fenómeno mais recente é os que vieram da Venezuela, infelizmente, por más razões, não é? Mas que começam a organizar-se. Mas temos casos de França, temos casos até do Canadá. Durante muitos anos, e até muito recentemente, e até às últimas eleições, o Partido Social Democrata foi o partido com mais força no estrangeiro, no círculo fora da Europa. Este ano a situação é um pouco mais difícil, na medida em que assistimos a um aumento, sobretudo nas sondagens, aumento do Partido Socialista, que dá a ideia de que vão crescer mais na imigração do que cresceram nas últimas eleições em 2015. Como é que vê esse aumento da popularidade do Partido Socialista em Portugal e também nos vários círculos da Europa e fora da Europa? Bem, em primeiro lugar, isso acontece porque o Partido Socialista deu um sinal. Ao candidatar o número 2 do governo, responsável pela área dos negócios estrangeiros e das comunidades, ao candidatá-lo pelo círculo fora da Europa, parece que deu um sinal alto, que nós estamos a olhar para aquilo de outra forma. Lá do Augusto Santos Silva. Augusto Santos Silva, e nós temos temos expectativas diferentes. Porém, esta candidatura tem um problema tremendo. É que Santos Silva é um bom ministro aos estrangeiros, eu respeito muito, que fique isto claro, mas se há área em que ele não teve sucesso foi exatamente na área das comunidades. Não é? Os tempos de espera nos consulados, os problemas com o ensino de português, as questões em Portugal do back-office dos consulados, porque os serviços estão em Portugal, o Instituto de Registro e Notariado, onde os atrasos se acumulam neste momento em processo cerca de 2 anos, os mais variados institutos, a área dos vistos, por exemplo, é uma área com atrasos enormes. Ora bem, ele é responsável por isto. Eu penso que eles não avaliaram adequadamente isto. Não é? Ao invés, nós somos humildes, reconhecemos até que muitas vezes, no passado até houve momentos que queríamos fazer mais e não conseguimos. Mas o Zé não era para se candidatar nestas eleições e aceitou o convite de Rui Rio, porquê? Não, eu aceitei o convite porque este convite é um desafio, não é? Aliás, eu estou por princípio disponível. Sei que a minha vida política não pode durar muito tempo mais, não é? Por razões óbvias. Claro. Mas, até porque eu neste momento já sou o deputado do PSD mais antigo em termos de eleição contínua. Sei que não dura muito mais, mas este era um desafio importante porque, repara, nós assumimos uma série de propostas, de projetos na Assembleia da República e alguns em continuação de quando estivemos no Governo, que não estão finalizados.
nós queremos finalizá-los, não é? Há questões de direitos das pessoas que estão fora, em que demos passos, na área da nacionalidade, por exemplo. A nacionalidade para os netos, a nacionalidade para os cônjuges, são processos extremamente burocratizados. Nós conseguimos que fossem aprovadas algumas coisas, até não por consenso, mas por maioria, mas há outras que foram reprovadas. Por exemplo, os netos continuam a ter de demonstrar a ligação à comunidade nacional porque todos os outros partidos, todos, incluindo os CDS, o próprio Partido Socialista, votaram pela manutenção desse obstáculo. É por isso que temos os tais processos em Lisboa, 2 anos a acordar, por despacho. Os cônjuges passam degredos. Os cônjuges de cidadãos nacionais ou acabam por pagar a escritórios de advogados principescamente e gastam um dinheirão. Se não tiverem meios, dificilmente têm um processo de nacionalidade aprovado. Ora, nós também avançámos com esta proposta. Também os nossos adversários votaram contra. Não é? Nós, por exemplo, desenvolvemos no Governo um projeto, que eu considero dos projetos que mais calou fundo nas comunidades portuguesas, que mais foi ao encontro das nossas comunidades, que foi o das novas permanências consulares com os equipamentos móveis, fez com que os nossos consulados passassem a poder prestar o serviço consular fora do seu espaço físico, em condições iguais àquelas que se presta dentro desses espaços. Nós, quando estivemos no Governo, servimos, este projeto desenvolveu-se por dezenas de comunidades, eram atendidos por ano dezenas de milhares de pessoas que evitaram deslocações de muitos, às vezes até de milhares de quilómetros. Ora bem, este projeto, na prática, estagnou. O Governo anunciou o ato único consular, não passou de papel, anunciou o espaço do cidadão, que não passou de papel, até abriu 3 que não funcionam, não é? Um deles está mesmo fechado, o caso de São Paulo, no Brasil. E, portanto, a esse nível nós temos de ir mais longe. E eu ainda quero ver se conseguimos dar esses passos, por exemplo, na área do associativismo. Claro. Os mecanismos de apoio ao associativismo estão altamente burocratizados. Este Governo alterou o regulamento e obriga as associações que estão fora a fazer uma coisa que em Portugal ninguém faz, que é pedir um apoio de um ano para o ano seguinte. Quem é que em Portugal faz um planeamento deste tipo, sobretudo associações que não são profissionalizadas? Não é? Olha que Passos Coelho uma vez convidou muitos portugueses a emigrar. Este Governo está a convidá-los a regressar. Onde é que está o paradoxo aqui? Olha, sabe uma coisa? Primeiro, Passos Coelho não convidou os portugueses fora de contexto. A saírem. Criou-se essa ideia, ele constatou um facto, que é objetivo. A economia é uma economia hoje globalizada e, portanto, há oportunidades fora de Portugal. Claro. Isto é assim. Claro. Foi sempre assim e é assim. Bom, este Governo, efetivamente, tem essa bandeira. Nós temos de trazer os portugueses. E até aprovou um programa, o programa Regressar. Que não tem resultado. Que não tem resultado. E, aliás, deixe-me que lhe diga, eu não entendo porque é que se aprova um programa Regressar, quando havia um programa do nosso tempo igual, chamado VEM, que foi aprovado em 2015, chegou a ter candidaturas aprovadas, mais ou menos tantas como tem o atual, e que foi pura e simplesmente suspenso não, foi eliminado, para aprovar agora, no final da legislatura, outro idêntico. Claro. Repare, quando toda a gente sabe que o problema do regresso prende-se fundamentalmente com uma coisa, condições de desenvolvimento do país. O país tem, a economia cresce mais e os que estão fora têm condições... O que significa que nem toda a gente pode ir para Lisboa ou para o Porto. A maior parte vão para o interior do país, onde não há condições. Onde não há condições, aliás, nós temos os seus projetos. Infelizmente, isto agora já não é uma questão que eu atiro ao atual Governo, é uma questão mais global, mas um dos mais graves problemas de desenvolvimento do país são exatamente as assimetrias regionais. É o desequilíbrio brutal que nós temos entre Lisboa e Porto e o resto. Lisboa, Porto, Setúbal e Braga. Não é? São os 4 distritos que realmente crescem e depois o resto, infelizmente, temos uma cidade ou outra. Eu sou de uma cidade que cresce, é verdade, Viseu cresce, mas cresce muito à custa do esvaziamento dos concelhos limítrofes, não é? E, portanto, isso é um problema tremendo, que depois se repercute na área ambiental com o abandono das terras, se repercute no esvaziamento de jovens do interior, não há, em muitas zonas do interior não há massa cinzenta. Nós temos zonas em que nós precisamos de candidatos
para câmaras municipais E não há. e para juntas de freguesia, e é muito complicado encontrar O PSD pessoas... sempre disse que a regionalização era uma bandeira. Este governo parece não estar para aí virado. Não. Sobretudo, o que é mais grave é que este governo não está virado para políticas de efetiva descentralização. Claro. E as políticas de efetiva descentralização deveriam permitir que estruturas como, por exemplo, as comunidades intermunicipais pudessem ter mais competências retiradas, evidentemente, do poder central. E aí tem havido falhas. Há coisas que são transferíveis com utilidade para as autarquias locais, para os municípios, para as câmaras municipais, mas há outras que, para terem vantagem, para haver vantagem, têm de ser transferidas para uma escala diferente. E esta escala está criada, das comunidades. Como é que vê esta geringonça? E aliás, os analistas políticos dizem que a maior parte dos países da Europa nunca mais vão ter maiorias absolutas e cada vez mais vamos ter governos fragmentados, coligações. É assim em Portugal, em Espanha, Itália, em vários países europeus. Como é que acha que esta geringonça foi uma artimanha do Partido Socialista, que já se sabe que foi combinada antes das próprias eleições em 2015, mas como é que a sentiu? Houve uma injustiça do próprio país, o próprio sistema alimentou esta possibilidade. Não estavam à espera que isto acontecesse? É verdade, não estava à espera que isto acontecesse, isso é objetivo. Aconteceu por um facto. Passos Coelho, fundamentalmente Passos Coelho, não quis ser demagogo. Não é? Se Passos Coelho quisesse ser demagogo, tinha antecipado as devoluções dos cortes salariais e de pensões, portanto, a funcionários públicos, fundamentalmente, e a reformados. Provavelmente tinham permitido que mais aquelas 300 mil pessoas que nos faltaram votassem em nós e nos tivessem dado a maioria absoluta. Portugal é o único caso, eu não conheço outro, em que um governo que tenha desenvolvido as políticas que nós desenvolvemos entre 2011 e 2015, políticas extremamente drásticas, extremamente rigorosas, porque nós herdámos um país numa situação de bancarrota, criada por um governo liderado por José Sócrates, de que fazia parte António Costa e Augusto Santos Silva, correto? Onde eram figuras determinantes, nós herdámos essa situação. Tivemos de desenvolver essas políticas, não é? Desenvolvemos-las com os sacrifícios de muita gente, com muito apoio das nossas comunidades, por exemplo, e conseguimos ganhar as eleições. Só não as ganhamos com a vantagem suficiente para ter a tal maioria. Repito, porque Passos Coelho não quis antecipar a devolução de cortes. Ele entendia que esse processo tinha de ser mais lento. Tinha de ser mais lento, havia outras prioridades. Uma delas é a redução da dívida do Estado. Nós tínhamos e temos um problema gravíssimo a esse nível. Temos uma dívida brutal e que aumentou nos últimos anos, não tanto a dívida pública, mas a dívida das famílias e a dívida das empresas. Quando houver alterações das taxas de juros, nós vamos ter um problema grave outra vez. Deus queira que não seja idêntico ao que tivemos em 2010, 2011. Agora que vamos ter um problema, vamos. Exatamente porque este governo preferiu efetivamente uma política mais popularucha, não é? Para conseguir cativar pessoas, sobretudo destes dois setores que eu lhes estou a referir, a administração pública e os reformados, em vez de investir em duas áreas. Uma era o pagamento da dívida, a redução da dívida. Outra área que é fundamental, hoje o investimento público em Portugal é menor do que em 2015. Sim. Saíram os dados há poucos dias. Ora, isto repercute-se em quê? Olha, por exemplo, os serviços públicos, que estão hoje com uma incapacidade brutal para responder, os serviços de saúde, aqueles serviços que lhe falávamos há pouco, os serviços do registro e notariado, por exemplo. Porquê é que nos consulados as pessoas estão à espera de documentos meses, anos até? Porque lá não há forma de responder. Porquê? Porque não há funcionários, e não há funcionários, por um lado porque se reformam e não são substituídos, mas por outro lado porque efetivamente se tomou uma decisão simpática para os funcionários públicos, reduzir o horário de trabalho de 40 para 35 horas, mas essa medida simpática e positiva não foi acompanhada pela correspondente contratação de funcionários para substituir, para compensar. Acha que o Partido Socialista estava à espera que o Bloco subisse tanto como subiu?
Porque pode ser uma ameaça ao próprio Partido Socialista e obrigar a tal geringonça. Eu acho que o Partido Socialista estava à espera que acontecesse a nível nacional aquilo que aconteceu agora na Madeira. Na Madeira o Bloco desapareceu. Desapareceu. 0 deputados. Tinha 2. O Partido Comunista ainda ficou com 1, que também caiu. O JPP, Juntos pelo Povo, ainda ficou com 3, mas tinha 5 ou 6. Sim, o Coelho, José Manuel Coelho desapareceu completamente. José Manuel Coelho desapareceu. Portanto, eu acho que o Partido Socialista estava à espera que acontecesse o que aconteceu na Madeira. Foi a bipolarização quase total. O CDS ainda ficou com 4. Catarina Martins disse mesmo isso. Será que se agora, com as sondagens a apontar para uma subida do PSD e para uma descida do PS, com uma previsão talvez de baixa do próprio Bloco, ela poderá dizer que essa bipolarização vai continuar a existir globalmente? Olha, eu não gosto de fazer futurologia. Sim, não gosto, só até depois dos porque jogos, corremos o risco de errar. Agora, eu acho que as coisas não correram de molde a que esses partidos estejam tranquilos. Não é? Se esses partidos exigirem entrar no governo, o Partido Comunista já nem pensou nisso. Não, o Partido Comunista com certeza vai ter necessidade... O Bloco vai exigir. O PAN, o Partido dos Animais da Natureza, se exigirem entrar no governo, e se o António Costa os colocar no governo... Fica refém desses partidos. Vai ficar refém desses partidos. E, sobretudo, de políticas que esses partidos vão impor, não é? Porque eu não acredito que a negociação de uma nova geringonça, eu não gosto do termo, mas o que foi vulgarizado. E esse negócio, essa negociação, vai obrigar a medidas que vão ser muito delicadas. Sobretudo no domínio da limitação da iniciativa privada. E Costa não gosta de ser pressionado. Repare bem. Está habituado a governar sozinho, não gosta de ser pressionado. Duas áreas em que nos últimos 4 anos foram tomadas medidas extremamente discutíveis e graves. Educação e saúde, em que foi retirada à iniciativa privada espaço, claro. Escolas privadas, colégios, hospitais privados. Aliás, é a grande bandeira do Bloco. É a grande bandeira deles. Ao invés, toda a gente sabe que a maioria da população o que é que quer? A maioria da população quer um bom serviço público, seja ele prestado por entidades públicas ou privadas. Porque há entidades privadas que podem prestar um serviço público. Que era aquilo que acontecia em vários hospitais, a quem estão a ser retirados neste momento a capacidade de gestão por parte dos privados. É mais um problema. Nos colégios também. Esse problema é determinante, é decisivo. Repare, sabe que nos consulados também temos esse problema. Não é? Muita gente não se apercebe dele. Aqui não existe, mas existe em vários sítios. Porque nós contratualizamos com privados serviços complementares à área consular, os chamados call center, que são vitais para certos consulados. Por causa desses serviços é que certos consulados funcionavam que nem um brinco, que hoje estão a funcionar com enormes eficiências. Os grandes consulados portugueses no mundo, como São Paulo, como o Rio de Janeiro, como Luanda, como até Paris, hoje estão com graves problemas de resposta, porque foi limitado o investimento também nesses serviços que estavam a ser terceirizados. Temos 4 minutos. Vamos falar sobre estas eleições e é importante mencionar um facto. Até estas eleições, o voto nos consulados era presencial, também por correspondência já se fez, mas agora decidiu o Governo investir em enviar mais de 1,5 milhão de votos, boletins de voto, para que as pessoas possam responder. No entanto, surgiram vários problemas, não só no Brasil, como em Macau, como aqui nos Estados Unidos, com boletins que foram já devolvidos às pessoas, porque muitos correios americanos não aceitam aquela isenção de selo em francês. E a explicação sobre o preenchimento dos próprios boletins não é muito clara. E muita gente colocou as cópias dos seus cartões de cidadão dentro do próprio envelope e a Comissão Nacional de Eleições não vai aceitar esses votos. Como é que vê esta? Vamos ter mais votos, com certeza absoluta. Com certeza. Mas pensa que isto vai, até certo ponto, vai ajudar o PSD? Ou se em si vai prejudicar o sistema eleitoral dos imigrantes? Bem, primeiro deixe-me dar uma nota. Essa decisão de alargar o recenseamento para 1,5 milhão de pessoas foi da Assembleia da República. E é vossa. E houve uma proposta nossa, nesse sentido, também do Governo, é evidente, mas houve uma proposta nossa. Segundo, efetivamente há problemas sérios. As coisas não são claras. O próprio facto do envelope verde ter lá um picotado para as pessoas dobrarem é elucidativo e demonstra que não cabe no envelope branco. Não é? Depois, aquela formulação do envelope branco ser a folha das instruções, que tem de ser dobrada, também não é clara. A isenção do selo em francês é complicado. O selo em francês é o sistema universal. É o sistema universal, é da UPU. Sim, mas há correios nos Estados Unidos que não aceitam.
Pois, mas não, quer dizer... Já alguns boletins foram devolvidos. Eu sei, e isso passa-se no Brasil, passa-se na Argentina... O Brasil teve uma greve também, passa-se em Macau, sim. Há correios, há efetivamente estações de correio que não aceitam, mas deixe-me que lhe diga, por desconhecimento. Claro, porque eles deviam saber quais são as normas aprovadas pela UPU, União Postal Universal, com sede em Berna. Mas pensa que vamos ter mais votos? Penso que vamos ter mais votos. Agora vai haver mais votos PSD? Vai haver muito voto nulo. Vai haver, com certeza, muitos mais votos PSD. Também vai haver mais votos nos outros partidos. Não tenho dúvidas sobre isso. O que eu desejo é que haja mais gente a participar. Sim. E que votem naqueles que entenderem que são os melhores. Não é? O PSD é um partido dos imigrantes, como foi durante muitos anos. Eu vou-lhe deixar o último minuto desta nossa entrevista para falar com o nosso público e convidá-los a votar. Não importa que as pessoas tenham em consideração esta oportunidade. Nós temos projetos, prioridades, que passam em primeiro lugar pela mobilização dos lusodescendentes, que passam por colocar as comunidades no centro da vida política portuguesa e passam também por desenvolver políticas na área da solidariedade social relativamente àqueles que são em situações mais frágeis. E são projetos que têm a ver e surgem na sequência daquilo que nós já fizemos no passado. Nós somos o grande partido das comunidades portuguesas em Portugal, que lutou pelos direitos sempre dos portugueses da diáspora, e o que queremos fazer é exatamente dar continuidade a este trabalho e espero que consigamos ter a confiança da maioria dos portugueses que residem fora de Portugal. José Cesário, muito obrigado pela amabilidade que teve em estar connosco Eu é que agradeço, aqui na SIC Internacional e ao mesmo tempo desejar-lhe que uma boa viagem de regresso a Portugal e contamos vê-lo em breve. Obrigado. Boa viagem. Muito obrigado. E pronto, este foi um espaço que dedicámos ao PSD, como já fizemos com outros partidos, obviamente, para as eleições do dia 6. Portanto, se ainda não votou, é muito importante que vote e tome conhecimento sobre as regras. Existe um vídeo de 1 minuto e 48 segundos que está no portal das comunidades e que lhe diz como votar. Portanto, não coloque a cópia do seu cartão de cidadão dentro de um envelope verde, cole o envelope, nem que seja com cola lateral ou com fita cola, mas siga as regras que são impostas pela Comissão Nacional de Eleições para que o seu voto não seja nulo. E pronto, vote em consciência, esperamos voltar a vê-lo num próximo especial Informação. Uma boa noite, uma excelente oportunidade para poder votar antes do dia 6, atenção, e tenha um resto de dia feliz.